Olá a todos os meus estimados telespectadores e pacientes. Eu sou o Dr. Miguel Silva, um médico com 35 anos de experiência, dedicado ao bem-estar e à saúde integral. Hoje, tenho o privilégio de vos trazer um tema que toca profundamente a vida de muitos de vós: o poder inesperado do gengibre como solução natural e profunda para a insônia. Preparem-se para uma jornada de descoberta que pode, de facto, revolucionar as vossas noites de sono. Muitos de vocês, meus queridos amigos, já devem ter travado uma batalha diária, ou melhor, noturna, contra a insônia. A cena é familiar para um número assustador de portugueses. Deitar na cama após um longo dia, ansiosos por um merecido descanso, apenas para se verem a virar e revirar por horas a fio. O relógio parece acelerar, os ponteiros saltam, e o sono simplesmente não chega. A mente, em vez de abrandar, entra numa espiral de pensamentos, preocupações com o trabalho, contas, a lista do supermercado do dia seguinte ou até mesmo aquela discussão trivial da manhã. O resultado? Um dia seguinte arrastado, a cabeça pesada como chumbo, a mente num nevoeiro denso, a energia esgotada e a motivação para qualquer tarefa completamente ausente. E as tentativas para combater este mal são muitas e variadas. Alguns recorrem às famosas pílulas para dormir. Confesso que entendo o desespero que leva a essa escolha. No entanto, o receio é legítimo. O impacto a longo prazo no fígado, nos rins e o fantasma do vício são preocupações sérias que atormentam a consciência de quem as toma. Por outro lado, quem opta por não as tomar, resigna-se a olhar para o teto, vendo o tempo passar implacavelmente até que os primeiros raios de sol, por vezes indesejados, anunciem um novo dia de cansaço. Se a insônia tem sido uma companhia indesejada, esgotando o vosso corpo e a vossa mente, drenando a vossa vitalidade, então peço-vos, de coração, que dediquem a vossa atenção a este vídeo até ao fim. Acreditem, ele pode ser o ponto de viragem, o catalisador que vos permitirá libertarem-se completamente deste flagelo chamado insônia. Hoje, não vos falarei de suplementos caros importados, nem de dietas mirabolantes ou métodos complicados de bem-estar que exigem uma mudança radical no vosso estilo de vida. A minha proposta é muito mais simples, mais acessível e, acima de tudo, profundamente enraizada na sabedoria popular e na ciência moderna. Vou simplesmente partilhar convosco um segredo, um alimento humilde, mas incrivelmente poderoso, que está escondido na vossa própria cozinha: o gengibre. Neste vídeo detalhado, vou desvendar os segredos milenares e as descobertas científicas modernas que explicam como o gengibre pode ser um aliado tão eficaz para o vosso sono. Além disso, ensinar-vos-ei 3 métodos de utilização super eficazes, comprovados pela experiência de inúmeras pessoas, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Estes métodos não são apenas simples de preparar, seguros para a maioria das pessoas e completamente econômicos, mas a verdade é que muitos dos meus pacientes e amigos relatam ter tido uma noite de sono reparadora logo na primeira noite de aplicação. Em particular, o terceiro e último método que vos apresentarei é a verdadeira joia da coroa desta abordagem com gengibre para o sono, com um efeito que considero o mais potente e abrangente. Depois de descobrirem este método, a minha esperança é que consigam dizer adeus à insônia a partir desta mesma noite e dormir profundamente, com qualidade e sem interrupções, até acordarem naturalmente, sentindo-se verdadeiramente revigorados. A sabedoria ancestral do gengibre, na medicina tradicional portuguesa, na rica tapeçaria da medicina tradicional portuguesa, assim como noutras culturas milenares, o gengibre, ou o pão de mel, como por vezes é carinhosamente chamado no Alentejo, ocupa um lugar de destaque. Os antigos textos e as avós nas aldeias descrevem o gengibre com 2 palavras-chave: picante e quente. A característica picante refere-se não só ao seu sabor inconfundível, mas também à sua capacidade inerente de dispersar e mover a energia, ou qi, como diriam os chineses. Isto significa que ele ajuda a libertar estagnações no corpo, promovendo um fluxo harmonioso. A qualidade quente, por sua vez, alude à sua natureza térmica, à sua extraordinária capacidade de aquecer o nosso corpo, especialmente as suas partes mais internas e as extremidades. Na perspectiva da medicina tradicional, o gengibre está intimamente ligado a 3 órgãos vitais do nosso corpo, que desempenham papéis cruciais na regulação do sono e do bem-estar geral: os pulmões, o estômago e o baço. Vamos agora aprofundar, sob a ótica da medicina tradicional, os princípios centrais pelos quais o gengibre pode ser um poderoso aliado na melhoria da insônia. E,
E aquece o baço e o estômago, o pilar de um sono confortável. Já repararam como uma refeição pesada, muito gordurosa, ou pelo contrário, alimentos demasiado frios, como um gelado, após o jantar numa noite de verão em Lisboa, podem perturbar o vosso sono? À noite, deitamos na cama, mas o estômago parece inchado, a digestão arrasta-se, e ficamos a virar e revirar, completamente incapazes de adormecer. Este é um cenário clássico do que a medicina tradicional muitas vezes descreve como o estômago em desarmonia perturba o sono, uma expressão que ecoa a profunda ligação entre o nosso sistema digestivo e a qualidade do nosso descanso. O nosso baço e estômago são como o fogão ou caldeirão internos do corpo. É neles que os alimentos que ingerimos são cozinhados, digeridos e transformados para que os nutrientes possam ser absorvidos e utilizados. Se o baço e o estômago estiverem frios e fracos, uma condição que se manifesta como deficiência de fogo digestivo, a chama neste caldeirão não será forte o suficiente. O resultado? Os alimentos não são processados adequadamente, acumulando-se no estômago e causando uma panóplia de desconfortos, inchaço, áscia, flatulência e uma sensação geral de peso. Como pode a nossa mente acalmar-se e permitir o sono quando o nosso centro digestivo está em tamanha aflição? É simplesmente impossível alcançar um estado de relaxamento profundo. É aqui que a natureza quente e picante do gengibre entra em ação de forma magnífica. Pensem nele como adicionar lenha de alta qualidade e um fósforo aceso a este caldeirão do baço e do estômago. O gengibre tem a capacidade de aquecer o estômago, dissipar o frio interno e, crucialmente, estimular e promover uma digestão eficiente. Quando o nosso estômago está quentinho, confortável e a digestão ocorre sem percalços, o corpo relaxa naturalmente, libertando as tensões acumuladas. Este ambiente interno é um pré-requisito fundamental para um sono tranquilo e reparador. Por conseguinte, para muitos dos meus pacientes que sofrem de insônia crônica, a raiz do problema reside muitas vezes num baço e estômago frios e enfraquecidos. O gengibre oferece uma abordagem que visa resolver esta questão fundamental, abordando a causa e não apenas o sintoma. AR. Dispersa a energia pulmonar. O respiro para um sono profundo. A ação picante e dispersante do gengibre não beneficia apenas o sistema digestivo, mas também tem um impacto profundamente positivo nas nossas vias respiratórias. A medicina tradicional descreve isto como a capacidade de dispersar a energia pulmonar ou abrir os canais pulmonares. Já notaram como alguns dos meus pacientes mais velhos, talvez os vossos avós de uma pequena aldeia no Minho ou da Beira Baixa, se queixam frequentemente de nariz entupido à noite, uma sensação persistente de muco na garganta ou um peito carregado? Estas condições dificultam a respiração e podem até levá-los a acordar subitamente, sentindo-se sufocados. Nestes cenários, o gengibre revela-se um verdadeiro bálsamo. O seu aroma picante e os seus componentes ativos ajudam a expulsar o frio e a umidade acumulados nas vias respiratórias, facilitando uma respiração desimpedida e profunda. Pensem nisto. Quando cada inspiração e expiração se tornam suaves, fluidas e sem esforço, o corpo recebe uma quantidade adequada de oxigênio. Este aporte otimizado de oxigênio acalma o cérebro e o sistema nervoso, levando a um estado de relaxamento que facilita enormemente a entrada num sono profundo e contínuo. É por esta mesma razão que, quando estamos constipados, com tosse e muco, uma condição comum no inverno português, as nossas avós insistiam em que bebêssemos um bom chá de gengibre quente. A sensação de alívio e abertura no peito depois de o beber é a prova viva deste princípio. Sun. Ativa a circulação sanguínea. Mãos e pés quentes, mente e corpo em paz. Talvez um dos efeitos mais cruciais e frequentemente subestimados do gengibre no sono seja a sua extraordinária capacidade de melhorar a circulação sanguínea. É um cenário que observo com frequência. Muitos dos meus pacientes, especialmente as mulheres de todas as idades, chegam à noite com queixas de mãos e pés gelados. Por mais que tentem cobri-los com mantas ou meias grossas, o frio persiste. Mãos e pés gelados são um sinal claro de má circulação sanguínea nas extremidades do corpo. Quando o corpo sente frio, ele entra instintivamente num estado de tensão e alerta. O cérebro, interpretando o frio como um sinal de perigo ou um ambiente inseguro, impede o relaxamento profundo necessário para o sono. É como se o nosso sistema de alarme interno estivesse constantemente ativado. O gengibre, ao ser consumido, desencadeia uma maravilhosa sensação de calor
que se espalha rapidamente por todo o corpo. Ele atua como um vasodilatador natural, expandindo os vasos sanguíneos e promovendo um fluxo sanguíneo mais vigoroso. Este fluxo melhorado transporta sangue quente e nutrientes essenciais para as extremidades, aquecendo as mãos e os pés. Quando os vossos pés e mãos deixam de estar gelados e ficam confortavelmente quentes, todos os músculos e nervos do corpo relaxam. O corpo recebe, então, um sinal inequívoco: está tudo bem. O ambiente está seguro, quente e confortável. Podem agora descansar em paz. Esta transição do estado de alerta para o relaxamento é fundamental para um sono de qualidade. Vejam, a sabedoria da medicina tradicional portuguesa é, na sua essência, profundamente holística e prática. Não se trata de uma intervenção farmacológica que desliga o cérebro à força, mas sim de uma abordagem que visa otimizar o ambiente interno do corpo. Quando o estômago está confortável, a respiração suave e as extremidades quentes, o sono não é uma batalha, mas sim um processo natural e inevitável, tão orgânico como o desabrochar de uma flor na primavera. Esta é uma forma de induzir o sono de dentro para fora, caracterizada pela sua suavidade, eficácia duradoura e ausência de efeitos secundários indesejáveis. A ciência moderna desvenda os segredos do gengibre, o que os investigadores descobriram. Nas últimas décadas, a curiosidade sobre o gengibre transcendeu as fronteiras da medicina tradicional. Cientistas de renome em universidades por todo o mundo, de Coimbra a Cambridge, têm se debruçado sobre este rizoma, realizando inúmeros estudos para validar e compreender os seus efeitos. Os resultados têm sido surpreendentes. O gengibre contém realmente uma complexa orquestra de compostos ativos poderosos que desempenham um papel decisivo na melhoria do sono e no bem-estar geral. Os dois maestros desta orquestra são o gingerol e o shogaol. Gingerol, o analgésico e anti-inflamatório natural, um guardião silencioso do nosso corpo. O gingerol é o componente mais abundante no gengibre fresco e é o principal responsável pelo seu sabor picante característico. A sua virtude mais notável, e que tem sido objeto de vasta pesquisa, é a sua potente ação anti-inflamatória. Quando ouvem a palavra inflamação, a vossa mente pode ir imediatamente para a artrite, uma entorse ou uma inflamação da pele. Mas que relação tem tudo isso com o sono? A relação é muito mais profunda do que imaginamos. Na verdade, o nosso corpo pode abrigar inúmeras inflamações subclínicas, ou seja, minúsculas inflamações que não nos causam dor óbvia ou sintomas agudos, mas que mantêm o sistema num estado de alerta ou estresse crônico ligeiro. Imaginem ter um mosquito a zumbir constantemente perto do vosso ouvido. Não é um barulho ensurdecedor, mas é irritante, constante e impede-vos de relaxar completamente. Estas inflamações internas são como esse zumbido. Mantém o corpo num estado de tensão imperceptível, dificultando o relaxamento profundo e o adormecer. O gingerol atua como um bombeiro incansável e eficiente, ajudando o nosso corpo a apagar estas pequenas chamas internas. Ao reduzir a inflamação a nível celular, ele diminui o inchaço microscópico e a pressão sobre os tecidos. Quando os níveis de inflamação no corpo diminuem, a circulação sanguínea melhora ainda mais, complementando o que já vimos antes, e a carga sobre o coração e o cérebro é visivelmente aliviada. Esta dissipação da tensão interna, este silenciar do zumbido das inflamações, permite que o corpo atinja um estado de verdadeira paz e relaxamento, que é o ambiente ideal para um sono reparador. Shogaol. O sedativo nervoso mágico, o maestro da tranquilidade mental. O shogaol é um composto fascinante que se forma no gengibre quando este é seco ou aquecido. A sua principal função, segundo as investigações, é exercer um efeito sedativo suave sobre o sistema nervoso central. Quem nunca experimentou isto? Estamos exaustos fisicamente, o corpo dói de cansaço depois de um dia de trabalho intenso no campo ou na cidade, mas a mente simplesmente não desliga. Os pensamentos, as preocupações, as listas de tarefas, as imagens do dia anterior surgem como uma maré incontrolável, impedindo qualquer tentativa de descanso. Este é o cenário clássico de um sistema nervoso excessivamente ativo. O shogaol atua como um regulador de volume para a nossa mente. Ele tem a capacidade de atenuar suavemente o ruído das ideias e preocupações que sobrecarregam o cérebro. Através dos seus mecanismos de ação, ele ajuda a acalmar os sinais nervosos hiperativos, permitindo que o cérebro faça uma transição suave do modo de excitação e alerta diurno para o modo de descanso e reparação noturno. É como se o shogaol gentilmente convidasse a mente a silenciar
e a preparar-se para o sono. Além destes dois componentes principais, a pesquisa científica mais aprofundada revelou outros dois mecanismos de ação do gengibre que contribuem para a sua eficácia no combate à insônia. 1. Redução do cortisol, diminuindo a hormona do estresse. No nosso corpo, existe uma hormona primordialmente associada ao estresse, chamada cortisol, frequentemente apelidada de hormona da luta ou fuga. Quando estamos tensos, ansiosos ou sob estresse prolongado, os níveis de cortisol disparam, resultando em sintomas como aceleração do ritmo cardíaco, tensão muscular, aumento da vigilância e uma sensação geral de alerta. É intuitivo perceber que, neste estado de prontidão, é praticamente impossível adormecer e ter um sono de qualidade. Estudos têm demonstrado que os componentes ativos do gengibre podem desempenhar um papel crucial na regulação e na diminuição dos níveis de cortisol, especialmente durante a noite. Ao moderar esta hormona, o gengibre permite que o corpo transite mais facilmente para um estado de relaxamento profundo, preparando-se para o sono. Promoção da serotonina e melatonina, os neurotransmissores da felicidade e do sono. Em contraste com o cortisol, o nosso corpo produz um neurotransmissor vital chamado serotonina, frequentemente associado a sentimentos de calma, bem-estar e felicidade. A investigação indica que o gengibre pode ajudar a promover a libertação de serotonina. Mas a história não fica por aqui, e é aqui que a magia do sono acontece. À medida que a noite avança, o nosso corpo tem a capacidade de converter parte da serotonina em melatonina. Sim, a melatonina, essa hormona tão falada, é a chave mestra que regula o nosso ciclo circadiano, o nosso ritmo de sono-vigília. Esta cadeia de eventos é simplesmente perfeita e elegantemente natural. Consumir gengibre estimula a produção de serotonina, o que melhora o humor e promove uma sensação de tranquilidade. À noite, essa serotonina é convertida em melatonina, o que, por sua vez, desencadeia a sonolência e nos guia para um sono suave e profundo. Portanto, como podem ver, a ciência moderna, com os seus instrumentos precisos e a sua metodologia rigorosa, desvendou, passo a passo, o véu de mistério que cobria o gengibre. Não é uma mera crença popular ou um efeito placebo. É um conjunto complexo de reações bioquímicas, mediadas por substâncias químicas reais que atuam de forma sinérgica nos nossos sistemas nervoso, circulatório e endócrino. O resultado, uma ajuda multifacetada para alcançarmos um sono doce e reparador. É fundamental salientar que esta abordagem difere drasticamente dos medicamentos para dormir, que muitas vezes atuam como sedativos potentes, desligando o cérebro à força. O resultado desses medicamentos pode ser uma sensação de atordoamento, letargia e ressaca no dia seguinte. O gengibre, por outro lado, atua de forma muito mais gentil e orgânica. Ele sussurra ao corpo, lembrando-o da sua capacidade inata de descansar, guiando-o suavemente para o mundo dos sonhos. O sono induzido pelo gengibre é, portanto, de uma qualidade superior, resultando num despertar verdadeiramente revigorado, cheio de energia e com a mente clara. 3 métodos comprovados com gengibre para um sono de ouro, da sua cozinha portuguesa, direto para a sua cama. Bem, agora que todos compreendem a fundo os princípios científicos e tradicionais pelos quais o gengibre pode ser um aliado tão poderoso para o vosso sono, é hora de passar à prática. Vou apresentar-vos em detalhe 3 métodos de utilização do gengibre que podem ser facilmente preparados e aplicados em casa. Estes métodos foram testados e comprovados por inúmeras pessoas, e a beleza é que podem escolher o que melhor se adapta ao vosso corpo, às vossas preferências e ao vosso estilo de vida. Garanto-vos que, entre eles, haverá, sem dúvida, um que vos convém perfeitamente. Método 1. A infusão de gengibre e açúcar mascavado. O abraço quente e reconfortante antes de dormir. Este método é a epítome da simplicidade e da suavidade, tornando-o ideal para quem se sente sobrecarregado pelo estresse mental ou para aqueles que preferem uma abordagem mais gradual e gentil para ajustar o seu sono. Pensem nele como uma chávena de consolo morno, um abraço líquido que aquece o vosso estômago e a vossa alma antes de se renderem ao descanso. O que precisam? Um pequeno pedaço de gengibre fresco, aproximadamente 3 até 5 cm. Alguns grãos de açúcar mascavado ou mel a gosto. Para diabéticos, sugiro usar xilitol ou simplesmente omitir o adoçante. Como preparar passo a passo. Preparação do gengibre. Comecem por lavar muito bem o pedaço de gengibre fresco em água corrente. É crucial não o descascar. Como referi anteriormente,
A casca e a polpa trabalham em conjunto para um equilíbrio térmico ótimo, prevenindo o aquecimento excessivo do corpo. Depois de limpo, corte o gengibre em fatias finas. Umas 3 a 5 fatias serão mais do que suficientes para uma chávena. O cozimento. Coloquem as fatias de gengibre cortadas num tacho pequeno. Adicionem cerca de 500 ml de água fresca, o equivalente a uma garrafa de água mineral pequena. Levem o tacho ao lume alto até a água começar a ferver vigorosamente. A infusão lenta. Assim que a água ferver, reduzam o lume para o mínimo e deixem o gengibre cozer lentamente por mais 5 a 10 minutos. Este tempo extra é essencial para que os seus óleos essenciais e compostos ativos sejam plenamente libertados na água, garantindo a máxima eficácia. Adoçar a gosto. Pouco antes de desligarem o lume, adicionem o açúcar mascavado ou mel, mexendo bem até que o adoçante esteja completamente dissolvido. Provem e ajustem a doçura ao vosso paladar. Como usar para maximizar os benefícios. Momento ideal. Recomendo vivamente que bebam esta infusão durante a tarde ou, idealmente, 1 hora após o jantar. Evitem beber grandes quantidades de líquidos imediatamente antes de se deitarem, pois a necessidade de se levantar para ir à casa de banho durante a noite pode, paradoxalmente, perturbar o sono que tanto procuram. A experiência. Ao beberem esta infusão, permitam-se sentir a sua magia. Notarão uma onda de calor agradável que se espalha lentamente a partir do estômago, aquecendo todo o corpo de forma suave e reconfortante. A sensação é de um profundo bem-estar. Consistência. A chave para qualquer método natural é a consistência. Beba esta infusão diariamente por alguns dias. Com o tempo, perceberá uma notável diminuição na ansiedade noturna. O seu corpo sentirá maior facilidade em relaxar, e o adormecer tornar-se-á um processo muito mais fácil e natural. Método 2. Banho de pés com gengibre e sal quente, o spa português para pés cansados e mentes inquietas. Se a ideia de beber algo antes de dormir não vos agrada, ou se acham a preparação de infusões um pouco trabalhosa, então este método é, sem dúvida, a solução perfeita para vós. Na medicina tradicional portuguesa, os nossos pés são carinhosamente designados como o segundo coração do corpo. Esta designação não é aleatória. Os pés estão repletos de pontos de acupressão e terminações nervosas que se conectam a todos os órgãos internos e sistemas do corpo. Usar água quente enriquecida com gengibre e sal para um banho de pés é, na essência, como oferecer a todo o vosso corpo uma sessão de spa profunda e relaxante, com benefícios diretos para o sono. O que precisam? Um pedaço grande de gengibre fresco, aproximadamente do tamanho de meio punho fechado. 1 colher de chá de sal grosso ou sal de cozinha. Uma bacia de pés ou um balde, limpo e fundo. Como preparar passo a passo? Preparação do gengibre. Lavem bem o gengibre, novamente sem o descascar. Desta vez, em vez de fatiar, usem as costas de uma faca robusta ou um martelo de cozinha para esmagá-lo. Não precisa de ser perfeito. O objetivo é partir as fibras para que os óleos essenciais e os compostos ativos sejam libertados mais facilmente na água. À base do banho, numa bacia de pés ou balde, coloquem o gengibre esmagado e a colher de sal. Primeiro, adicionem uma pequena quantidade de água a ferver, cerca de 1 até 2 litros, sobre o gengibre e o sal. Isto ajuda a extrair e ativar os seus componentes benéficos. A temperatura ideal. Deixem a água a ferver arrefecer ligeiramente. Depois adicionem água morna até atingir uma temperatura que vos seja agradável e confortável para os pés. A temperatura ideal é geralmente entre 40 e 45 graus Celsius. Deve ser quente o suficiente para sentir um calor profundo, mas nunca a ponto de queimar. Como usar para maximizar os benefícios? Momento estratégico. O melhor momento para desfrutar deste banho de pés é cerca de 1 a 2 horas antes de se deitarem. Duração e efeito. Cada sessão de imersão deve durar entre 15 a 20 minutos. Não prolonguem por mais de 30 minutos. O objetivo é que o vosso corpo comece a suar ligeiramente. Este é um sinal de que a circulação está a ser ativada e o corpo a desintoxicar. Ritual de relaxamento. Enquanto os vossos pés estão imersos no calor reconfortante, aproveitem para criar um ambiente de relaxamento. Podem ouvir uma suave melodia de fado instrumental, ler um bom livro de Eça de Queiroz, ou simplesmente fechar os olhos e permitir que a vossa mente descanse. Pós-banho. Após o banho, sequem bem os pés com uma toalha macia e limpa. De seguida, e este passo é crucial,
Calcem imediatamente meias de algodão quentinhas. Isto ajudará a reter o calor e a prevenir que qualquer frio externo volte a entrar nos pés, mantendo o efeito benéfico do banho. A experiência direta. Quando a água quente com gengibre e sal estimula os pontos de acupressão na sola dos vossos pés, sentirão uma melhoria drástica na circulação sanguínea de todo o corpo. As queixas de pés frios serão rapidamente aliviadas e uma onda de calor agradável subirá pelas vossas pernas. A tensão muscular e nervosa em todo o corpo será visivelmente aliviada. Muitos dos meus pacientes e amigos relatam que, depois de um banho de pés com gengibre, adormecem em pouco tempo e desfrutam de um sono excepcionalmente profundo e reparador. Método 3. Chá de gengibre, mel e limão. O elixir supremo do sono e bem-estar. A minha recomendação mais forte. Este é, sem hesitação, o método que eu, Dr. Miguel Silva, mais fortemente recomendo. Considero-o o mais potente e completo de todos, uma verdadeira poção mágica para o sono. Este chá não é apenas uma bebida, é uma sinfonia de 3 super-heróis do bem-estar, gengibre, mel e limão, que se unem para vos oferecer não só um sono profundo e reparador, mas também um reforço imunitário e benefícios para a beleza da vossa pele. Vamos desvendar a sinergia por trás desta poderosa tríade. Gengibre, o nosso conhecido aliado. Aquece o corpo, acalma o sistema nervoso e melhora a circulação, como já detalhamos extensivamente. Mel, um verdadeiro ouro líquido das abelhas portuguesas. O mel, especialmente variedades locais como o mel de urze da Serra da Estrela ou o mel de eucalipto do Alentejo, é um tesouro nutricional. Contém glicose natural que fornece uma fonte de energia estável ao cérebro, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante a noite. Isto é crucial, pois flutuações de açúcar no sangue, como a hipoglicemia, podem ser uma causa comum de despertares noturnos. Mas há mais. O mel é um promotor natural da absorção de triptofano, um aminoácido essencial. E por que o triptofano é tão importante? Porque é a matéria-prima fundamental para a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, e, consequentemente, da melatonina, a hormona do sono. Limão, o sol engarrafado. Rico em vitamina C, o limão é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e fortalece o sistema imunitário. Além dos seus benefícios nutricionais, o seu aroma fresco e cítrico por si só tem um efeito terapêutico notável, promovendo o relaxamento e o alívio do estresse. O que precisam? 4 a 6 fatias finas de gengibre fresco, uma colher de sopa de mel puro e natural, sempre de qualidade, preferencialmente biológico e de origem portuguesa. 2 a 3 fatias de limão fresco ou sumo de meio limão. Como preparar? Passo a passo, uma fusão de sabedoria e ciência. A base de gengibre. Comecem por preparar o chá de gengibre exatamente como no método 1 infusão de gengibre e açúcar mascavado, mas sem adicionar o açúcar mascavado. O foco é obter uma infusão de gengibre pura e concentrada. O momento da magia. Este é o passo mais importante. Depois de o chá de gengibre estar pronto, não adicionem imediatamente o mel e o limão. É vital esperar que a temperatura do chá baixe um pouco, para cerca de 60 graus Celsius ou menos. Ou seja, até que esteja morno e agradável ao toque, sem queimar a boca. Por quê? Porque temperaturas muito elevadas podem danificar e destruir os preciosos nutrientes e enzimas sensíveis ao calor presentes no mel e na vitamina C do limão. Queremos preservar todas as suas propriedades curativas. Adoçar com mel. Quando o chá de gengibre estiver morno, adicionem uma colher de sopa generosa de mel puro e natural. Meçam bem até que o mel se dissolva completamente, infundindo a sua doçura e as suas propriedades terapêuticas na bebida. O toque cítrico. Por fim, espremam algumas gotas de sumo de limão fresco diretamente para a chávena, ou simplesmente adicionem as fatias de limão. O toque cítrico não só realça o sabor, como acrescenta a vitamina C e o aroma relaxante. Como usar para transformar as suas noites? Ritual noturno. O momento ideal para desfrutar desta infusão sublime é cerca de 1 hora antes de se deitarem. Transformem este ato num pequeno e prazeroso ritual noturno. Saboreiem cada gole lentamente, prestando atenção aos sabores e à sensação de calor que se espalha. Uma mensagem ao corpo. Esta chávena de chá, com o seu ligeiro picante do gengibre, a doçura aveludada do mel e o frescor vibrante do limão, cria uma experiência sensorial única. Aquele calor suave
e o aroma reconfortante parecem comunicar gentilmente ao vosso corpo e à vossa mente: o dia de atividade terminou. É hora de relaxar e descansar. Eficácia comprovada. O efeito de ajuda ao sono desta combinação é verdadeiramente abrangente e sinérgico. Muitos dos meus pacientes que a experimentaram expressam a sua surpresa e gratidão, descrevendo-a como o remédio natural para dormir mais eficaz que alguma vez provaram. Podem alternar estes 3 métodos ao longo da semana ou escolher o que mais vos agrada e incorporá-lo na vossa rotina diária. Lembrem-se sempre, o caminho para o bem-estar e, neste caso, para um sono de qualidade, reside na persistência e na consistência. Não esperem mais. Comecem hoje mesmo a vossa jornada rumo a noites mais tranquilas e dias mais energéticos. Advertências essenciais. Usar o gengibre com sabedoria e segurança. Meus amigos, embora o gengibre seja uma dádiva da natureza, um verdadeiro superalimento com inúmeros benefícios, é imperativo que o utilizemos com sabedoria e precaução. Como qualquer substância ativa, mesmo as naturais, o uso inadequado pode anular os seus benefícios ou, em casos raros, causar efeitos adversos. Antes de embarcarem nesta jornada com o gengibre para melhorar o vosso sono, por favor, dediquem um minuto extra à leitura e compreensão das seguintes advertências e recomendações que são de importância crucial. 1. Gengibre com casca. A natureza sabe o que faz. É um hábito comum, muitas vezes por desconhecimento, descascar o gengibre antes de o usar. No entanto, na medicina tradicional portuguesa e em muitas outras, a casca do gengibre é considerada tão valiosa quanto a sua polpa. Acredita-se que a casca possui uma natureza mais fresca ou neutra, enquanto a polpa é inegavelmente quente. A combinação de ambos cria um equilíbrio perfeito no corpo, impedindo que o gengibre cause um excesso de calor ou sintomas de aquecimento como boca seca, aftas ou irritação. Portanto, a minha recomendação é simples. Limitem-se a lavar muito bem o gengibre em água corrente, esfregando-o suavemente com uma escova de legumes para remover qualquer sujidade ou resíduo de terra. A casca, rica em nutrientes e com propriedades complementares, deve ser mantida. 2. O perigo do gengibre estragado. Não vale a pena o risco. Esta é uma regra inegociável e de segurança alimentar vital. Se, ao inspecionar o vosso gengibre, notarem qualquer sinal de apodrecimento, bolor, manchas escuras incomuns ou qualquer área com uma textura mole e desagradável, deitem-no fora imediatamente. O gengibre estragado pode produzir uma toxina extremamente perigosa, chamada aflatoxina. Esta substância é conhecida por ser hepatotóxica, danifica o fígado e, em casos mais graves, cancerígena. Não vale a pena arriscar a vossa saúde, nem por um cêntimo, nem por uma pequena porção. A vossa saúde é o vosso bem mais precioso. 3. Moderação é a chave. O excesso nega o benefício. Lembrem-se do adágio popular: demasiado de bom é mal. O gengibre, com a sua natureza quente e estimulante, é uma ferramenta poderosa quando usado com moderação para afastar o frio e ajudar a dormir. No entanto, se o consumo for excessivo, por exemplo, beber chás muito concentrados ou em grandes quantidades, dia após dia, durante vários meses, isso pode sobrecarregar o vosso sistema digestivo, estômago e o fígado. Pode também levar a sintomas indesejados de aquecimento, como boca seca persistente, dor de garganta, sede excessiva, sensação de calor interno ou até insônia paradoxal. Como regra geral, para a maioria dos adultos, uma dose diária de 10 até 15 gramas de gengibre fresco, o que equivale a cerca de 2 até 3 pedaços do tamanho do polegar, é perfeitamente adequada e eficaz. 4. Precauções para grupos específicos. Consultem sempre o vosso médico. A minha experiência de 35 anos na medicina ensinou-me que cada indivíduo é único e que o que funciona para um pode não ser adequado para outro. Embora o gengibre seja seguro para a maioria das pessoas, existem certas condições de saúde ou situações em que o seu uso deve ser abordado com cautela e, idealmente, com o aconselhamento do vosso médico assistente ou de um profissional de saúde qualificado. Por favor, revejam as seguintes categorias e, se enquadrarem em alguma delas, consultem o vosso médico antes de iniciar qualquer regime com gengibre. Doenças gástricas graves. Pessoas que sofrem de condições gástricas severas, como úlceras gástricas ativas, gastrite aguda, doença de refluxo gastroesofágico, DRGE, em crise. O gengibre, pela sua natureza picante, pode irritar estas condições em fase aguda.
Função hepática comprometida. Indivíduos com doenças hepáticas significativas ou função hepática comprometida devem ter cautela. Embora o gengibre tenha benefícios para o fígado, em casos de doença avançada, a sua metabolização pode ser diferente. Medicação anticoagulante. Se estiverem a tomar medicamentos anticoagulantes, como a aspirina, a varfarina, Marevem, o clopidogrel ou outros afinadores do sangue, é absolutamente crucial que consultem o vosso médico. O gengibre possui propriedades antiplaquetárias e vasodilatadoras, o que significa que pode potencializar o efeito destes medicamentos, aumentando o risco de hemorragias. Diabetes. Para quem tem diabetes, especialmente se estiverem a controlar a glicemia com medicação ou dieta, é importante terem atenção ao consumo de açúcar. Se optarem pelos métodos que incluem mel ou açúcar mascavado como o chá de gengibre, mel e limão, ou a infusão de gengibre e açúcar mascavado, deverão monitorizar cuidadosamente os vossos níveis de açúcar no sangue e discutir com o vosso médico ou nutricionista a melhor forma de integrar o gengibre sem comprometer o controle glicêmico. Poderão ser recomendadas alternativas de adoçantes ou a omissão completa. Condições nos pés para o banho de pés. Se tiverem feridas abertas, infecções ativas, como pé de atleta, inflamações severas, úlceras nos pés ou doenças vasculares periféricas graves, como neuropatia diabética ou doença arterial periférica, não deverão usar o método do banho de pés com gengibre e sal. O calor e a irritação do gengibre ou do sal podem agravar estas condições. Conclusão final e uma mensagem de esperança do Dr. Miguel Silva. Meus caros amigos e pacientes, chegamos ao fim desta profunda exploração sobre o gengibre e o seu extraordinário potencial para vos ajudar a conquistar um sono reparador. Permitam-me que recapitule os pontos-chave que discutimos hoje, esperando que esta informação seja um farol de esperança para todos vós que lutam contra a insônia. Primeiro, aprofundamos a compreensão dos princípios multifacetados pelos quais o gengibre atua para promover o sono. Vimos como ele harmoniza o baço e o estômago, aquecendo o vosso fogo digestivo e aliviando o desconforto que pode perturbar as vossas noites. Exploramos a sua capacidade de desobstruir e acalmar as vias respiratórias, permitindo uma respiração profunda e sem esforço, essencial para o relaxamento. E descobrimos como o gengibre ativa a circulação sanguínea, trazendo calor e vida às extremidades do vosso corpo, um sinal de segurança e bem-estar que convida ao sono. Para além da sabedoria ancestral, mergulhamos na ciência moderna, compreendendo como os seus compostos ativos, como o gingerol e o shogaol, atuam como anti-inflamatórios, sedativos nervosos e reguladores cruciais das hormonas do estresse, cortisol e do sono, serotonina e melatonina. Segundo, equipamo-vos com 3 métodos simples, práticos e comprovadamente eficazes que podem ser facilmente incorporados na vossa rotina diária. A suave e reconfortante infusão de gengibre e açúcar mascavado, um bálsamo para o corpo e a mente. O relaxante e terapêutico banho de pés com gengibre e sal quente, um verdadeiro spa para os vossos pés cansados e uma mente agitada. E, finalmente, o poderoso e completo chá de gengibre, mel e limão, o elixir que considero ser a coroa desta abordagem, combinando o melhor de 3 mundos para um sono profundo e um bem-estar geral. Estes 3 métodos não são apenas sugestões. Eles são, na minha opinião e experiência, as vossas 3 ferramentas mais valiosas para iniciar o processo de dizer adeus à insônia. Podem escolher um para começar esta noite, ou alterná-los, descobrindo qual ressoa melhor com o vosso corpo e as vossas necessidades. Lembrem-se de uma verdade fundamental: a melhoria do sono, especialmente quando se trata de uma condição crônica como a insônia, não é um evento instantâneo. Não se trata de uma solução mágica de um dia para o outro. É um processo que exige paciência, consistência e um compromisso com o vosso próprio bem-estar. O gengibre oferece-vos uma via natural, gentil e holística para a cura do sono. Ao contrário dos medicamentos que podem criar dependência e efeitos secundários indesejáveis, o gengibre atua de uma forma que sussurra ao vosso corpo, ajudando-o a reencontrar o seu ritmo natural e saudável de sono. É um processo de reeducação, de reequilíbrio, que se desenrola de forma orgânica e duradoura. A minha esperança mais profunda é que a partilha de hoje, rica em sabedoria ancestral e validação científica, possa acender uma luz de esperança para todos vós que têm sido atormentados pela insônia. Merecem cada noite tranquila e cada despertar revigorado e cheio de energia.
Se sentiram que o conteúdo que vos trouxe hoje foi útil, esclarecedor ou pode beneficiar os vossos familiares e amigos, por favor, não hesitem em deixar um gosto neste vídeo. É um pequeno gesto que me ajuda a saber que o meu trabalho está a fazer a diferença. E, crucialmente, partilhem este vídeo. Juntos, podemos levar esta mensagem de esperança e bem-estar a mais pessoas que, tal como vocês, anseiam por uma noite de sono verdadeiramente reparadora. Convido-vos também a usar a secção de comentários abaixo para partilhar as vossas experiências. Digam-me qual dos métodos tencionam experimentar primeiro, ou partilhem os resultados que obtiverem. A vossa partilha é valiosa e pode inspirar outros na sua própria jornada. Leio com atenção cada um dos vossos comentários. Desejo a todos uma noite abençoada com um sono doce e ininterrupto. Que acordem amanhã renovados e prontos para abraçar um novo dia com vitalidade. Até o nosso próximo encontro aqui no meu canal. Cuidem-se e durmam bem.